Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal do recheio de palmito para empadas. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio, vamos precisar de 300 gramas de palmito, 15 azeitonas cortadas em cubinhos, 2 colheres de sopa de tomate seco, cebolinha, 1 colher de sopa de amido, 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de margarina com 80% de lipídios, 250 ml de leite, 1 caixinha de creme de leite e 1 cebola. E agora eu vou bater esses ingredientes aqui. Pessoal, esse caldo de cebola é tão cheiroso. Agora eu vou levar esse caldo para ferver e vou finalizar com os demais ingredientes. Observe o passo a passo. Aqui eu estou misturando com fogo baixo. Prontinho, pessoal, o ponto é esse aqui, ó. Não se preocupe que não vai ficar mole o nosso recheio, tá? Com fogo baixo, adicione a caixa de creme de leite. E esse é o grande segredo desse recheio. Ele fica um recheio macio, aveludado, sabe, pessoal? Estou com fogo baixo, tá bom, pessoal? Não esqueça disso. O creme, ele já está cozido. E os demais ingredientes aqui, você não precisa cozinhar tanto. Percebeu que começou a ferver assim, ó, e já está soltando do fundo da panela? Pode desligar. Olha só, pessoal, que recheio lindo. Perfeito, né? E não se preocupe que ele não vai ficar mole assim. Depois que ele esfria, a textura muda. Cubra. Fazendo isso, você vai evitar que crie película aqui por cima. E não se preocupe que o plástico não vai derreter. Para a nossa deliciosa massa da empada de palmito, vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 350 gramas de margarina com 80% de lipídios. E escreva outra dica aí, mas muito importante aí no seu caderninho. Se você não quer usar margarina, quer usar manteiga, pode usar a mesma quantidade. Gordura é gordura. Ah, não quero usar manteiga nem margarina, quero usar banha, quero usar gordura vegetal. Vai ser 350 gramas para 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Uma gema. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho, sabe, pessoal? Alho poró. Gente, aqui na minha cidade tem uma loja de especiarias, sabe? Aí eu comprei o alho poró e fiz experiências em massas. Gente, pense na delícia. Fica bom demais. E assim, essa combinação da massa de empada com recheio de palmito e 2 colheres de sopa de alho poró desidratado. Gente, é bom demais. Se você não achar aí na sua cidade o alho poró desidratado, você pode colocar o outro alho poró. Só tenha o cuidado de secar depois que você lavar. Agora misture todos os ingredientes. A margarina, ela está gelada, viu? Aí chega um momento, pessoal, que eu tenho que colocar aqui, ó, a mão na massa. E aqui eu já percebo que essa massa, ela já deu ponto. Ela dá o ponto muito rápido. Como que eu vou saber aqui que essa massa aqui, ela já deu ponto, se ela tem essa aparência, olha, de farofa? Quando você pegar e apertar, ela se une assim. Observe, e ela se quebra. Olha só. Essa massa aqui, ela já tá perfeita para eu modelar aqui, ó, nas forminhas. Só que como essa forminha ela é maior, é um tamanho de empada
que costuma vender em lanchonete. O tamanho aqui dessa boca, ó, é de 7 centímetros. E como eu quero que essa massa fique mais firme um pouquinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água. Pessoal, a quantidade de água é bem pouquinha, sabe? Eu posso até dizer pra você que é em média de 4, ó, uma... Ui, 2, ô gente, quase 3. Vamos considerar, tá? 3, 4. 4 colheres, apenas. E quando eu misturar aqui, já senti aqui, pessoal. Pode marcar aí nesse caderninho de vocês, lindo e maravilhoso. E são 4 colheres de sopa de água. Olha, que ponto maravilhoso, gente do céu. Já deu aqui. Olha. Agora eu vou unir essa massa. Olha só como ela une fácil, pessoal. Muito fácil. Quando você for unir a massa na bancada, você vai unir desse jeito aqui, ó, que eu estou fazendo, tá? Não vá rasgando a massa, não, pra você não desenvolver o glúten, tá bom? Agora, eu vou fazer uma bola e vou colocar dentro de um saco plástico e vou colocar na geladeira por 10 minutos. Leve para a geladeira e deixe descansar lá por 10 minutos. Pessoal, olha só a qualidade dessa massa. Gente, essa massa é maravilhosa. E ela é super cheirosa, muito cheirosa. Gente do céu. Muito boa. Se você não tem noção da quantidade que você vai pegar para colocar aqui dentro, você vai pesar porções de 50 gramas. Por que que eu estou lhe falando isso? Olha, como eu já tenho noção aqui da quantidade, observe que a porção que eu peguei foi uma porção que forrou todo o fundo aqui e a borda ficou passando. É bom que você deixe passando assim. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesar porções de 50 gramas. Assim você não vai se perder e todas as empadas vão ficar com as bordas ultrapassando assim, ó. Se der 51 gramas, tem algum problema? Não. É só para que você tenha noção aí, tá bom? Das porções que você vai colocar aqui na forminha. Prontinho, pessoal. O nosso recheio já está completamente frio. E olha só a qualidade desse recheio. Pessoal, esse recheio é assim, maravilhoso. Nota 1000. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer na sua produção de empadas, empadões, são os recheios. Porque você não pode rechear a empada com recheio quente, porque vai escaldar aqui a massa. Você tem que fazer isso com recheio frio, não é nem morno, é completamente frio, tá bom, pessoal? Com essa quantidade de recheio, deu para rechear 16 unidades. Para fechar as empadas, eu vou precisar de um pedaço de plástico, uma porção da tampa. Se você quiser pesar, só para você ter ideia aí, para você não fazer de qualquer jeito, eu vou pesar aqui, só para que vocês tenham ideia aí do tamanho que eu pego. Olha, 40 gramas. De 40 a 45 gramas.
Pessoal, observe a importância de deixar a borda da empada ultrapassando. Olha só como fecha perfeitamente. Olha. Observe como cola e veda toda a tampa aqui. Se você for trabalhar com empadas e você vai fazer vários recheios, tenha o cuidado de identificar. Você pode colocar por cima da empada queijo parmesão, orégano, salsinha, um pedacinho de tomate. E você também pode padronizar com um pedacinho de massa. Você pode fazer bolinhas assim para identificar os recheios. Ou você pode identificar também sempre pela massa, colocando alguma coisa na massa. Também é uma forma de você identificar. Para o empanado não soltar, eu vou usar aqui uma colher de sopa de azeite. Se você não quiser usar azeite, pode colocar óleo. Qual o objetivo aqui de usar o óleo nas gemas? É para que o empanado não solte facilmente. Solta sim. Não adianta esconder de vocês, mas não solta tão facilmente, né? Primeiro você pincela as empadas para depois identificar com a porção da massa. Porque se você identificar antes, quando você pincelar, vai soltar. E só depois que você identificar assim, para ela colar, é que você vai pincelar só mais um pouquinho a porçãozinha. Desse jeito que está aqui, ela já está identificada. Mas eu quero colocar um pouco de queijo parmesão. É opcional, tá? O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Não coloque as empadas para assar com forno frio. O tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. Não tire das forminhas com elas quentes, porque você pode quebrar as empadas. E ela ainda está terminando o processo de cozimento delas. Prontinho, as nossas empadas já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. E quando elas estão bem assadas, olha só, elas soltam facilmente. Pessoal, pode ter certeza, quem come uma coisa boa pode querer comer novamente. Agora, quem come uma coisa excelente, gente, essa pessoa sonha em querer comer novamente. Entendeu a diferença? Então, sempre que você for fazer os seus salgados, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito, não. E o cliente que quiser comer um salgado de qualidade, ele vai lhe procurar. Quando você for colocar nas embalagens, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem as luvas. Agora é só colocar a tampa, colocar a sua etiqueta com o seu contato e entregar ao seu cliente. Olha só, pessoal, a qualidade dessa empada. E agora eu vou experimentar, né, gente? Pelo amor de Deus, que cheiro maravilhoso. Pessoal, gente do céu, que empada maravilhosa é essa? Tá caindo.
Vocês precisam sentir esse sabor. Gente do céu, que sabor maravilhoso, hein? Muito bom. A massa com um toque especial do alho poró e o queijo parmesão. Esse recheio, assim, com um sabor ímpar, vocês precisam fazer. Vocês precisam sentir esse sabor. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte aqui nos comentários. Você aprendeu? E não esqueça de se inscrever e de ativar todas as notificações. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!